Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Marcos, capítulo 8, e o versículo 2 que diz assim: Tenho compaixão da multidão, porque já tem 3 dias que estão comigo e não têm que comer, disse Jesus, né? E se deixar irem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus falando assim para os seus discípulos, né, para ver a incredulidade dos seus discípulos, para ver a fé, para testá-los, né, prová-los. E aí eles disseram: onde iria comprar tantos pães, né, para dar para 4.000 pessoas? Onde acharíamos tantos pães para comprar e tantos dinheiro, né? E Jesus ordenou a multidão que se sentasse no chão. E Jesus manda que eles ordenem a multidão ali, que sente no chão, e entrega ali para eles 7 pães. Eles tinham ali sete pães, né? E ali Jesus levanta para os céus e agradece e manda saciar a fome daquela multidão. E mesmo assim, depois que eles saciaram aquela multidão com 7 pães, quando saíram daquele local, Jesus disse: olha, cuideis para que não esquecer, não trazer os fermentos dos fariseus, né? E ali eles falaram: mas será que é porque nós não temos pães para levar? Será que é isso? E Jesus disse: olha, vocês não entenderam. Eu já multipliquei, aqui no 19 diz, eu já multipliquei, parti para 5 pães, né, entre 5.000 pessoas. E quantos sobraram? Eles disseram 12 cestos. Aí ele disse: eu parti mais 7 pães para 4.000 pessoas. E quantos cestos sobraram? Eles disseram 7. Ele falou assim: como vocês ainda pensam que eu tenho que levar algum pão dos fariseus? Eu tenho que levar algum pão dessa cidade, desse lugar, para onde eu vou? Vocês ainda não entenderam, vocês têm olho, mas não veem. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês não têm entendimento para que saiba. Ele queria dizer assim, que eu posso, que o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Isso que ele queria dizer ali. Ele se irritou com aquelas pessoas. E hoje não é diferente. Chegando mais para frente, no versículo 22, chegou um homem de Betsaida, cego. Ele ali cuspiu nos olhos do homem, e pôs as mãos na sua cabeça e perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele disse: eu estou vendo os homens como árvores andantes, né? Árvores que andam. E ali ele fez mais uma vez, né? Ele repetiu a dose e colocou as mãos sobre a cabeça dele e fez ele olhar para cima. Então, muitas vezes nós temos que olhar para cima. Nós não temos que andar olhando para o chão. A palavra diz: olhai para os céus, de onde vem o nosso socorro. Porque o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Então, se o nosso socorro vem do Senhor, do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, aquele que fez céu, terra e mar. Então, se o nosso socorro vem dele, não precisamos nos preocupar o que vamos fazer amanhã, o que vamos comer, o que vamos viver, o que vamos vestir. Disse Jesus também isso, né? E ali aquele homem ficou curado. E o que eu tiro também dessa palavra, que quando ele disse que estava vendo tudo claramente, Jesus disse: agora você vai embora, não volte mais para a aldeia. Por quê? Porque naquela aldeia ia fazer mal para ele. As pessoas que estavam naquela aldeia eram incrédulas, pecadoras, não sei, tinha algum pecado naquela aldeia, pessoas se juntavam para fazer alguma coisa de errado e ele junto fazia, mas agora como estava com os seus olhos abertos, né, ele não podia mais voltar, porque ia cegar e ia ter coisas piores, para que o estado dele não fosse pior do que antes, né? E Jesus alerta. Muitas vezes nós temos que sair de aldeias de pessoas incrédulas, de pessoas invejosas, de pessoas maledicentes, de pessoas que dizem crente e não são. Paulo diz: aquele que diz que é crente e não é, nem com eles com mais. Sai dela, povo meu. Então nós temos que analisar qual é a aldeia que nós estamos entrando, com quem nós estamos nos relacionando, com quem nós estamos fazendo negócios, com quem nós estamos conversando, colocando todos os nossos assuntos em dias. Muitas pessoas que se fazem de bonzinhos, se fazem de amigos, mas não são. Tem cara de piedoso, mas não é, diz a Bíblia, e essa é a verdade. Tem muitas pessoas que vivem por aí como aqueles 3 reis que enganaram ali a Josué. Eu esqueci o nome deles, eu sei que 3 reis que vieram a Josué na época, com medo de Josué, com medo do exército de Deus, e eles vieram para enganar. Eles trouxeram roupas rasgadas, né? Roupas sujas, rasgadas. Trouxeram pães bolorentos, né? Cheio de bolor. E chegaram até Josué e disseram: olha, nós viemos de uma cidade longínqua, de um lugar longínquo, muito longe, muito tempo que saímos de lá. Até nossos pães no caminho boloraram, nossas roupas se rasgaram, né? Gibeonita, era 3 reis de Gibeão, né? Da cidade de Gibeão. Então eles vieram, enganaram a Josué, e Josué compadeceu-se deles, deixou eles ficarem lá no arraial deles, ali, se compadeceu, transformou eles em homens de Deus. Na mente de Josué, eles eram homens bons, homens de Deus. Enganaram a Josué, um homem que falava com Deus, um homem que abriu o rio Jordão, um homem que fez o povo de Deus conseguir entrar na terra prometida. E eles enganaram. Então nós temos que ter muito cuidado. Tem muitos gibeonitas que não são de Gibeão, mas tem muitos gibeonitas por aí. E mais para frente foi descoberto, né, que eles não eram pessoas qualquer, eles eram gibeonitas. E aí o castigo deles, porque Josué tinha feito uma aliança com eles, uma aliança com Deus e eles, não podia expulsar do acampamento, mas disse: vocês vão ser cortador de lenha para sempre na nossa tenda, né? Então, nós temos que saber com quem falamos, saber com quem negociamos.
Muitas vezes Deus tem um grande negócio para colocar nas nossas mãos. Mas as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas que querem se associar conosco, são como aqueles gibeonitas. E é por isso que muitas vezes Deus deixa até um tempo mais espaçoso para que não haja mais essa comunhão entre essa pessoa e nós, para que essa pessoa mostre o seu lado ruim, o seu lado, o outro lado da vida, da moeda, muitas vezes para que nós não entremos numa furada, porque Deus, ele cuida de nós, Ele cuida de nós de perto, aquele que verdadeiramente se coloca diante do Senhor, né, para fazer aquilo que Deus gosta, para agradar a Deus. Esse Deus coloca suas asas, suas penas sobre nós, nos guarda como guarda a galinha os seus pintinhos, como disse Jesus ali em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de vos colocar debaixo das minhas asas, como fazem as galinhas com os pintinhos. Então, quando Deus coloca as suas asas debaixo sobre nós, nós estamos seguros. E muitas vezes pedimos alguma coisa e está demorando, porque o tempo é de Deus, sim, mas Deus não deixa um tempo maior se não for para o nosso próprio proveito, se não for para o nosso bem. Então, tão somente esperemos em Deus, confiamos em Deus e sejamos mais sábios, sejamos mais entendidos, buscamos mais entendimento a Deus, porque diz a palavra que os filhos das trevas são mais ágeis do que os da luz, né? A palavra diz que nós temos que ser como pomba, mas também temos que ser um pouco de serpente, né? Serpente não para machucar ninguém, colocar veneno em ninguém, matar ninguém, né? Enganar ninguém. Mas nós temos que ser ágeis, nós temos que ser espertos também. Temos que ser pombo, mas temos que ser esperto. Não ser gado, como muitas pessoas falam por aí. Amém? E eu despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.